Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Que tremendo esse testemunho que o pastor Sérgio contou aqui nessa noite. Porque o adversário, ele tem investido muito forte contra a igreja de Cristo. E essa semana, terça-feira depois da tarde da bênção, foi terça-feira, eu recebi um telefonema de uma pastora aqui da cidade, pedindo oração e dizendo que, pode sentar, igreja, dizendo que ela está passando um vento muito forte na vida dela, e ela estava ouvindo o programa de rádio, e ela disse que Deus falou muito com ela, e ela disse assim: pastora, eu preciso que quando vocês forem ao monte, quando vocês forem orar na igreja, apresente meu nome. E ela disse até que está pensando em ir embora da cidade. Junto, o esposo está pensando em entregar a obra para o pastor presidente, eles ir embora da cidade de Foz do Iguaçu. E eu disse para ela assim: não dá nenhum passo sem a direção de Deus. Porque aonde vocês forem, se vocês não terminar esse processo que vocês estão passando aqui, aonde vocês estiverem, vocês vão continuar o mesmo processo. E eu quero dizer algo aqui para a igreja nessa noite. Tem muitas pessoas que brincam mesmo, brinca com o evangelho, brinca de ser crente. Tem muitas pessoas que vêm no culto só por vir, participam só por participar. Mas eu vou dizer algo de Deus para o seu coração, que eu sempre digo: meu irmão, a igreja é lugar de pessoas que querem ser curadas. Estou falando sério, irmãos. Escute bem o que eu vou lhe dizer antes de eu começar a pregar. A igreja não é lugar de pessoas que vêm e continuam a mesma vida do passado. Você está entendendo? Lá no mundo você prostituía, você matava, roubava, fazia um monte de coisa. Aí você vem para a igreja e continua do mesmo jeito, para ter as mesmas práticas. Não. A proposta do evangelho é outra. Por que o Senhor diz assim, ó: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, se você está cansado da vida que você vive lá fora, e se você vem para o evangelho, vem para a mudança de vida, vem para a mudança de comportamento, vem para a mudança de caráter. Porque tem pessoas lá fora que eles só esperam um vacilo meu e seu. E sabe o que é o mais terrível que a gente ouve lá fora? Que os crentes são piores do que os mundanos. E como se não bastasse, a mídia faz questão de propagar quando um crente vacila, quando o crente faz algo terrível. E por que eu digo isso? Porque essa mulher de Deus, ela está passando um vento tão grande, mas tão grande por causa de um crente, por causa de alguém de dentro da igreja que simplesmente não querem eles na liderança. Sabe essas igrejas que a cada tanto tempo eles mudam de pastores? Eles pegaram uma determinada congregação e simplesmente os crentes não querem esse casal de pastores, missionária Márcia, e estão fazendo de tudo, pastor Antônio, para tirar esse casal de pastores. Só que essas pessoas não têm noção que eles estão matando 2 líderes. E aquela mulher chorava no telefone, pedindo oração. E ela disse para mim: como que eu posso ficar numa igreja onde que as pessoas nos rejeitam, pastora? Eu falei para ela assim: quem é que colocou vocês aí? Foi o homem ou foi Deus? Ela falou: eu nem sei mais. Eu só sei que eu tenho falado com meu esposo: vamos embora, vamos embora. Eu falei: não saiam sem que Deus dê a direção certa.
É triste isso. E eu senti no meu coração de dizer. Sabe por quê? As pessoas dentro da igreja, irmãos, estão agindo desse jeito. Eu não gosto do fulano, eu não gosto do Bertano, então eu vou matar ele. Eu não gosto do fulano. Sabe quando é que você mata ele? Quando você fala coisas da vida dele que não é verdade. Quando você fala coisas do caráter dele que não é verdade. Quando você fala mentiras. Quando você levanta calúnias. Você está matando a vida de alguém. E é triste você ouvir de uma líder, e também a mesma fala do marido, de dizer que está querendo entregar uma igreja porque a igreja está rejeitando eles, sendo que deveria de ser o oposto. Nós como igreja, qual que é o papel da igreja? É acolher os feridos, acolher os perdidos. É ou não é? Qual que é o papel da igreja? De acolher aqueles que estão sendo rejeitados lá no mundo, estão sendo aprisionados lá no mundo. Mas espera aí, para a gente ser essa igreja, nós precisamos estar preparado para ser essa igreja. E eu quero que você se coloque em pé, porque eu quero fazer uma oração pelas igrejas de Foz do Iguaçu. Eu, particularmente, a gente ouve tanta coisa, irmãos. A gente ouve tanta coisa, assim, mas tem coisas que você ouve até repetidamente, mas tem coisa que por mais que você ouve repetidamente, te traz um peso diferente. E esse peso, sabe o que é? É o Espírito Santo dizendo assim, chega. Eu fico imaginando Deus olhando lá do seu trono, irmãos, olhando para uma igreja hoje. A igreja de hoje sabe qual que é o nível da igreja de hoje? É uma igreja que não busca mais a Deus. É uma igreja fast food. Fast food no louvor, fast food na palavra. Verdade. Fast food na oração. Tem que estar tudo prontinho. Nós estamos vivendo uma igreja hoje que elas não pagam o preço. E aqueles que estão pagando o preço estão sendo perseguidos. Estão sendo perseguidos por quem? Por crente? Claro que não. Não é por crente. Perdão, por pessoas mudando? Não, claro que não. É por pessoas de dentro da igreja, pessoas crentes. Então eu quero junto com você, eu quero fazer uma oração pelas igrejas de Foz do Iguaçu, pelos crentes dessa cidade, pelas nossas vidas, para que Deus venha despertar a cidade de Foz do Iguaçu. Despertar. Irmãos, eu brinquei lá no grupo que a gente estava reformando aqui, e foi tenso o trabalho aqui, né? Foi gostoso também, que a gente deu muita risada, né? Passou tão rápido. Eu cheguei em casa, eu tomei 2 remédios para dor, para dormir, assim, sabe? Que você toma assim, que você fala, você vai capotar. E sabe o que é mais forte? Eu deitei e apaguei, mas 10 minutos depois eu acordei achando que eu tivesse dormido a noite inteira com uma visão. Na hora eu passei o telefone e liguei para uma pessoa aqui da igreja, falei assim, Deus me deu uma visão assim, 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 assim. Irmão, eu estava com a luz apagada, contando a visão para o casal. É ou não é? Eu senti a presença do demônio tão forte, irmão, que eu levei um susto que eu acendi a luz. Parece que ele estava aqui, ó. Bati a mão assim, acendi a luz na hora. Até disse, né, para vocês, né? Acendi a luz, porque foi uma coisa terrível. E era algo relacionado à igreja de Foz do Iguaçu. Escuta, deixa eu só dizer algo bem rápido, nós vamos orar. O Senhor me mostrava um leão muito grande, mas não é o leão da tribo de Judá. Um leão muito grande, mas ele era muito grande. No trono de igrejas, no altares de igrejas. E o Senhor me mostrava leões pequenos, mas leões pequenos que eu digo, leões de estatura normal mesmo, mas em vista daquele leão que estava naquele altar, eles eram, irmãos, eles eram ratinhos.
E quando eu deitei assim, que eu fechei os olhos, que eu senti que sabe que você descansa, eu vi aquele leão muito grande. E aqueles leãozinhos dentro daquela igreja, que ia correndo dentro daquela igreja. E o Senhor me tira daquela visão daquela igreja, e o Senhor me leva dentro da casa de uma pessoa. E quando eu chegava no portão da casa daquela pessoa, daqui a pouco você vai entender, porque daí a gente vai orar, irmãos. Eu quero que você una a sua fé junto com a minha, porque o diabo, ele está tomando uma dimensão tão grande dentro das igrejas de Foz do Iguaçu, e vai ser necessário Deus soprar um vento, e vocês vão ficar sabendo. Vai ter igreja que vai fechar aqui nessa cidade. Escuta, e não é para desonra do nome do Senhor, não. E não é porque Deus quer espalhar, não. É porque Deus quer matar na raiz o câncer. Há um câncer muito terrível que está agindo nessa cidade. E o Senhor, quando eu chegava na casa desta pessoa, esse mesmo leão que andava dentro das igrejas estava dentro da casa desta pessoa. E quando eu cheguei no portão dessa casa, que eu fui abrir o portão dessa casa, aquele leão que estava andando em roda daquela casa, ele veio na minha direção e ele fez tipo... E eu levei um susto, eu dei um passo para trás. Quando eu dei um passo para trás, da boca daquele leão saiu uma serpente. E ela veio bem perto do meu rosto. E aquela serpente disse assim: aonde eles estavam, eu estava quase matando eles. E por que você se intrometeu aonde eu estava agindo? Agora eu não posso fazer, estou toda arrepiada. Agora eu não posso fazer agora eu não posso continuar o que eu comecei. E eu comecei a forçar aquele portão para eu poder entrar, irmão. Foi uma visão de um cochilo de 10 minutos, parece que foi a noite inteira. E eu comecei a gritar o nome do casal, quando eu consigo entrar, que eu abro a porta daquela casa, assim, o casal estava dentro de casa, e o mesmo leão que estava lá fora, ele estava na parede. E quando aquele leão que estava naquela parede, a mesma coisa, só que como se fosse um desenho, um 3D, que eu entrei, pastor Antônio, tinha uma Bíblia embaixo, que eu fui pegar aquela Bíblia para orar com aquela família, aquele leão de novo saltou daquela parede. Só sei, irmão, que foi um negócio assim, foi muito forte. Eu compartilhei com esse casal, com essa família. E depois que eu desliguei o telefone, o Senhor começou a desenrolar. E eu falei: pai, eu preciso dormir, Senhor. Eu não aguentava de dor no meu corpo. E fui até 1h30 da manhã, o Senhor palestrando comigo. E o Espírito de Deus falou ao meu coração muito forte, irmãos. Eu não brinco com revelação nem com profecia, que eu estou aqui para pregar, mas Deus mandou eu falar isso. O Espírito de Deus falou ao meu coração muito forte essa madrugada, que essa potestade está agindo dentro das igrejas dessa cidade. Muitas igrejas estão sendo dominadas por esse demônio. O Senhor começou a desenrolar muita coisa, e o Senhor disse assim: ei, olha, líderes perdendo a força. O Espírito de Deus falou comigo: não é em vão que eu permiti alguém te ligar. E o Senhor dizia no meu coração: eu preciso que você levante clamor. Eu dizia: Deus. E o Senhor falava no meu coração: eu preciso que você levante clamor, porque eu vou fazer algo nas igrejas dessa cidade. Ei, sabe que Deus me falou? Que tem muita gente em prostituição em cima de altares. O Espírito de Deus me trouxe um moço. O Espírito de Deus me mostrou. Irmãos, vocês não têm noção, está sendo filmado, mas eu preciso falar. Deus mostrou pastores envolvidos no homossexualismo em cima do altar. E o Senhor foi desenrolando, o Senhor foi falando comigo. O Senhor disse assim para mim que a falta de temor está invadindo o coração das pessoas. Mas eu disse: Deus, e essa pandemia? Eu achei que no coração de pessoas... O Senhor disse: ei, filha,
meu coração começou a apertar. Eu comecei a sentir uma dor na minha alma. O Espírito de Deus começou a gemer na madrugada. Deixa eu te dizer uma coisa. Limpa o teu celular. Exclui essa prostituição do teu celular. Deixa eu te falar algo do céu. Você quer servir a Deus? Quer? Então larga o seu lado mundano. Larga. Abandona isso, a infidelidade com a esposa, com o marido. Abandona isso. Irmão, foi tão forte isso nessa madrugada que o Senhor dizia: estou enojado. Olha quantas pessoas dizem que estão me servindo, estão fazendo isso, passou como se fosse um filme na minha frente. E o Senhor dizia: chega. Pessoas dentro da igreja com vícios, preso na prostituição, e não quer largar, não quer. Você está entendendo? Tem dificuldade para. Irmão, se você vem servir a Deus, vem servir de coração. Deus quer levantar você, mas você não pode ser uma semente podre. Um dia o pastor comprou um monte de semente lá para o sítio, e ele estava preocupado porque tinha previsão de chover e não chovia. E eu falei: mas amor, uma hora que chover, você pega esses trens, espalha aí para plantar o negócio. E ele disse: não, se ficar muito tempo parado, apodrece a semente. Tem muita gente que é assim. Quer dar um tempo, não quer compromisso, vai esfriando, daqui a pouco a semente está podre. Escuta, eu vou entrar na palavra, mas eu preciso dizer isso. Deus não quer você dentro da casa dele de qualquer maneira. De qualquer maneira você fica lá no mundo, lá, ó. Escuta aqui, na presença de Deus. Estou preocupado se você vai querer congregar com a gente, se você quer membrar. Você tem que membrar, congregar, se você quer servir a Deus de coração. De coração. Deus não te chamou para você visitar igrejas. Deus te chamou para você fazer uma aliança de fogo com Ele. Sabe por quê? Deus quer te levantar como instrumento na terra. Por que é que tem muita casa caindo? Porque está firmado na areia. Deus está dizendo para alguém aqui: ei, toma uma decisão, toma um compromisso. Deus não quer só metade do teu coração, não. Deus não quer só o teu corpo aqui, não. Deus quer o teu corpo, a tua alma e o teu espírito. Eu sinto um temor de Deus em falar isso aqui, irmão. E eu não estou falando na carne, eu estou falando no espírito. Porque eu sei o que Deus me mostrou nessa madrugada. Eu vi a igreja de um pastor amigo meu fechando, e eu gemia nessa madrugada e dizia: Deus, não deixa, Pai, desce no coração dele. E o Senhor falava comigo nessa madrugada. Ei, irmão, eu via caixões, Deus é testemunha. Eu via caixões dessa madrugada. O Senhor disse para mim nessa madrugada que vai ser necessário Ele descer pessoas à sepultura, porque estão brincando com o evangelho dele. Deus não te chamou para você ficar trocando videozinho de WhatsApp, de pornografia, não. Deus não te chamou para você ficar trocando nudes, não. Para você ficar
fica cobiçando aquilo que não é teu, não. Deus não te chamou para sair palavra de maldição da tua boca, não. Deus te chamou para você ser atalaia, você ser instrumento na mão dela. Esterabai o ressa. Estume dará aquela para se dará caia. Remandore se dará caia. Leva cheia. Lemandore basuri calabaia. Demanturi calabácia. Xelebasuri calabaia. É tempo de Deus levantar uma geração de caráter. É tempo de Deus levantar uma geração de crentes que compromisso com a sua palavra. Não é só aqui na igreja que você tem que andar comportado, não, meu irmão. Lá fora também. Lebai o réu e sé. Lebassuri calabaia. Nelabassuri calabaça. Porque é que na frente de alguns você é de um jeito. Lebassuri que me darácia. Lebai e lá fora você é de outro. Deus precisa levantar uma geração que entenda o que é o Evangelho. Levante as suas mãos, vamos orar. É para a Suricalabaia. Toma uma posição hoje. Ei, se você quiser continuar fazendo coisa oculta, vai lá para o mundo, faz tudo o que você quer primeiro. Quando você decidir, você volta. Mas está na presença de Deus e fazendo coisa errada é cavar a própria cova e pedir para descer a sepultura. Lebácia, nós estamos vivendo os últimos segundos da igreja na terra. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos, Pai, pela cidade de Foz do Iguaçu, Senhor. Estenda as suas mãos sobre essa cidade. Dai a bácia. Tubre a sábia. Cheia vai o esse acai. Blinda as nossas vidas, Senhor. Sopra o seu vento sobre essa cidade mesmo, Pai. Limpa essa cidade, Senhor. Deus envia os seus anjos de guerra sobre a cidade de Foz do Iguaçu. Começa a pelejar, Pai, sobre os altares dessa cidade. Essas potestades, Pai, que já conseguiu sentar nos tronos, de estabelecer os seus tronos, Senhor, em cima de altares. Oh, Espírito Santo, tem vidas inocentes que estão envolvidas, Pai. Tem pessoas que nem sabem, Senhor, e estão debaixo de julgo. Pai, entra com a providência, Senhor. Entra com a providência, Pai, sobre as igrejas dessa cidade. Quantas pessoas inocentes, Pai, que estão debaixo de julgo, debaixo de uma liderança, Pai, aonde tem aliança com maçonaria. Porque é isso que o Senhor me mostrava nessa madrugada. Alguém que sentava numa mesa
e fechava uma aliança, Senhor. Quantas pessoas inocentes, Pai, que estão debaixo desse jugo e não sabem, por causa da ambição do homem e por causa de política. Desce com a sua espada, Pai, e vai cortando na raiz toda a maldição que cerca as igrejas dessa cidade. Legalidades que estão sendo dadas, legalidades que estão sendo dadas, Senhor. Sacerdotes como Eli que estão sentados e fazendo de conta que não estão vendo nada. Estende a sua mão, Espírito Santo, e dissipa, Pai, em nome de Jesus, toda essa fortaleza de Satanás, pelo poder que há no nome santo e bendito do Senhor. Assim nós te pedimos e entregamos a Ti, Pai, as almas que são inocentes, que o Senhor venha blindar essas vidas, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus? Oh, glória! Glória a Deus. Segundo Coríntios capítulo 4. Barassuri Calabaia. Grava a noite de hoje, vocês vão ver o que Deus vai fazer nessa cidade, e é necessário. Oh, glória! Glória a Deus. De Barassuri Calabara Sebidácia. De Barau e Récia Caio. Estebai o Récia Camandore Sebidara Calabácia. Terebácia. Sobre a Sebidas. Segundo Coríntios capítulo 4, verso 3 diz assim: porque se o evangelho que anunciamos está escondido somente para os que estão perdendo. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Eu vou falar de novo. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Pois nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos a Jesus Cristo como o Senhor, e a nós como servo de vocês por causa de Jesus. O Deus que disse que da escuridão brilha a luz é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. E isso
para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus, que brilha no rosto de Jesus Cristo. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como postes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Amém? Eu vou ler o último versículo de novo. Olha que tremendo. Porque nós que temos esse tesouro espiritual somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Amém? Tome seu assento e aplauda ao Senhor. Aplauda Deus por essa palavra, porque ela é muito linda. Essa palavra ela tem tudo a ver com o que nós dissemos agora. Tem pessoas que, como eu disse no princípio, que ela vem para a igreja, mas ela acaba não entendendo a proposta do Evangelho. A igreja, ela não foi criada para um ajuntamento de pecado, não. A igreja ela foi criada para um ajuntamento de pessoas que querem se livrar do pecado. E por que isso? Porque a Bíblia diz que a única coisa que vai te separar de Deus é o pecado. Pecado é tudo aquilo que nós fazemos que entristece o Espírito Santo de Deus. Só que isso é muito complicado, porque a Bíblia diz assim: quando você fala que você não peca, você já pecou, porque nós somos pecadores. Só que o mais lindo disso tudo é que a Bíblia nos ensina que Deus ele não tem compromisso com o pecado, mas ele tem um compromisso com o pecador. Tem muitas pessoas que ele tem o pecado residente, ou seja, aquilo que ele faz hoje, ele faz o mesmo amanhã, ele faz o mesmo depois, e depois, e depois, depois, depois. Isso são pessoas que não querem se libertar daquele pecado, ou seja, comportamento, ou seja, palavra. E quando você faz várias vezes, você tem várias vezes a mesma prática, sabendo que o que você faz ela é errado, e você não se esforça para consertar essa prática, mesmo sabendo que é errado, é isso que te faz se distanciar de Deus e de muitas promessas do Senhor. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, por exemplo, e às vezes reclamam, e às vezes fala até comigo, irmão, em gabinete: pastor, eu estou tanto tempo na igreja, mas as coisas não acontecem, para pai, não sei o que, não sei o que. Só que Deus ele não vai dar a você aquilo que você não está preparado para receber. Talvez você não recebe uma bênção, irmão, não recebe uma conquista, não é porque você não merece, você não é merecedora, porque não é aquele momento, não é para aquele momento. E é por isso que existem as provações, e é na provação que Deus nos prepara para aquilo que Ele tem para nós. Você está entendendo? É por isso que é perca de tempo você vir para a igreja e continuar a sua velha natureza. Então, pastora, você não quer que eu venha na igreja? Não, não sou eu. Quem não quer é o diabo. Satanás não quer você dentro da igreja. E é por isso que ele cauteriza a mente de algumas pessoas, irmãos, e não deixa elas enxergarem algumas coisas que estão a menos de um palmo do seu nariz. Às vezes o marido fala, o filho fala, a esposa fala, o vizinho, o periquito, o papagaio, todo mundo fala, mas você não consegue enxergar. Por quê? Porque o adversário, ele blinda os seus olhos, ele sela os seus ouvidos para que você não consiga enxergar e nem ouvir. Qual é o intuito, pastora? Te levar para o abismo, te aprisionar, te frustrar,
Porque daí as coisas não vão acontecer na sua vida, e você vai sempre se sentir diminuído. Você vai olhar para a direita, para a esquerda, as coisas estão acontecendo, mas na sua vida não. Então você entristece o seu coração. E aonde vem a voz do diabo, e a batalha é muito forte dentro da tua mente. Mas deixa eu te dizer algo de Deus para o seu coração. Tudo que Deus prometeu para você, não tenha dúvidas, vai acontecer. Vai, eu vou falar de novo. Tudo que Deus prometeu para você vai acontecer, mas no tempo certo. Escuta, quanto mais nós somos resistentes à mudança de comportamento, mais as bênçãos são travadas em nossas vidas. Olha o que nós lemos aqui. Porque se o evangelho que anunciamos está escondido somente para os que estão se perdendo. O evangelho ele não é escondido. Não. Por que o texto diz que o evangelho está escondido para quem está se perdendo? Porque aquele que está se perdendo é aquele que não quer ter um encontro com o evangelho. Ele foge do evangelho, ele se esconde do evangelho. Porque o evangelho é mudança de comportamento, a mudança de vida. Quando trouxeram a prostituta diante de Jesus, esse dia a gente estava na mata, saiu essa palavra 2 vezes que eu estava no monte. Eu nunca vi acontecer coisas tão tremendas como em 2 oportunidades que eu estive. Uma que foi a cura de uma irmã, que Deus falou assim na palavra, e a outra que foi a liberação de um pecado para uma outra irmã. Foi muito forte, irmãos. Nunca tinha visto isso. Nunca. Tô precisando de crente. E esses dias nós estávamos no monte, só para você ter uma ideia. E foi aberta uma palavra para uma irmã que estava presa no pecado e estava saindo, queria voltar de novo. E foi aberta uma palavra para ela, e caiu bem a palavra da prostituta. Quando trouxeram a prostituta diante de Jesus, e os acusadores trouxeram com a intenção que Jesus julgasse ela, e Jesus disse: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Depois de algum tempo, Jesus fala com aquela mulher de novo, dizendo assim: seus acusadores estão por aí? Ela disse não. Ele falou assim: então vá e não peques mais. Você está entendendo? Então, o perdão, a regeneração, o evangelho não está escondido. São as pessoas que fogem dele. Sabe por quê? Porque o evangelho é porta estreita, meu irmão. Vou falar de novo. O evangelho é porta estreita para servir a Cristo. Não é para qualquer um, não. A verdade é essa. Você tem que decidir servir a Cristo. Você não tem que aceitar a Jesus ou se batizar porque alguém disse assim na igreja. Quantos católicos que a gente tem aqui? Vem aqui, vem aceitar Jesus. Não é assim, não. Não é assim que aceita Jesus. O apelo tem que ser feito, a decisão tem que ser sua. Sabe por quê? Se você vacilar, é você com Deus. O pregador não tem nada a ver com isso. A mesma coisa é o batismo. Você vai no curso de batismo, você ouve qual o significado do batismo. Agora você decidir batizar, meu irmão, é você e Deus. Vai ter vento, sim. O diabo vai fazer de tudo para você sair da presença. Mas você precisa, meu irmão, ficar firme na presença de Deus. Firme. Porque esse é um caminho sem volta. Não tem como você voltar. Então presta bem atenção. O evangelho que anunciamos, ele não está escondido. Quem foge é aquele que não quer compromisso com Deus. Você está entendendo? Agora o versículo 4.
Eles não podem crer, pois o Deus dele, está em letra minúscula, tá? O Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Você entendeu o que diz esse texto? Por que é que tem pessoas dentro da igreja e ainda são cativas ao pecado? A mente é presa ao pecado, o coração é preso ao pecado, não? Um pé na igreja e um pé no mundo, porque o Deus deste mundo, esse texto está dizendo, cauterizou a mente destas pessoas na escuridão. O que é cauterizar? É você achar que não é pecado o que você faz de pecado. O que é cauterizar? É você achar que não é pecado amaldiçoar a vida do outro, falar mal da vida do outro. É você achar que não é pecado aquilo que é pecado. São mentes cauterizadas que não conseguem enxergar isso. E são pessoas que têm a mente aprisionada. E são pessoas, irmãos, que a vida patina, não sai do lugar. São pessoas que não são felizes, que têm a alma triste, que nada está bom para ele. Às vezes até um carro bom, uma casa boa, o marido às vezes até é bacana, uma esposa é bacana, mas sabe, a alma está presa, a alma está cativa. Porque o Deus do mundo, o Deus deste mundo, tem selado a mente de algumas pessoas. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Se você veio aqui nessa noite, estiver entendendo essa palavra, e que querer se libertar do Deus deste mundo, o anjo do Senhor, ele está aqui hoje para quebrar esse selo da tua mente. Ele ele vai entrar dentro da sua mente. Ei, sabe aonde está cativo? Ele vai entrar lá, aonde o homem não pode entrar, aonde as palavras da sua esposa não entram, aonde as palavras do seu marido não entram, aonde as palavras do seu filho não entram, aonde as palavras do conselheiro não entram. Ei, a palavra de Deus vai entrar lá hoje, se você abrir a sua mente, o seu coração, e vai desprender a sua mente do Deus deste mundo. O que é que ele faz, pastora? Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. São pessoas, irmãos, que eles estão dentro da igreja, mas não se acham homem de Deus, mulher de Deus. Ele se diminui, a mente dele é tão presa, a mente dele é presa, os olhos dele é sombrio, ele se vê como uma pessoa sombria, porque o diabo faz isso. O diabo não deixa você ver, meu irmão, aquilo que Deus tem para a sua vida, a luz de Cristo. O diabo não deixa você ver o caminho que Deus tem para você. O diabo não deixa você ver o caminho, o projeto que Deus tem para a sua família. O diabo não deixa você ver o quão profissional você é. O diabo não deixa você ver o pai bom que você é, a esposa boa que você é, de tanto que ele cativa a sua mente. Mas nessa noite, pelo poder da palavra, ei, Deus vai entrar na sua mente, vai desprender a sua mente. E se você crê hoje, você sairá daqui com a sua mente renovada, diz o Senhor. Quem crê nisso, aplauda Jesus. Olha o que diz o verso 5: pois nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos a Jesus Cristo como o Senhor e a nós como servos de vocês
por causa de Jesus. Nós não anunciamos a nós mesmos. Ou seja, tem pessoas que é tão cega, irmão, mas tão cega, que ele não anuncia Cristo, ele anuncia mais ele do que a Cristo. São as pessoas que se acham muito, sabe? Se eu não estiver na frente, as coisas não acontecem. Se eu não cantar, a unção não desce. Eu estou citando exemplos aqui, tá? Se eu não trabalhar, ninguém come nessa família. Se eu não trabalhar, quem vai pagar as contas? É assim ou não é? Se não for eu nesta casa, o que seria de vocês? E assim vai, sucessivamente. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se não for Deus na sua vida, você não é nada. Olha esse vírus, quantas pessoas têm descido à sepultura. Um vírus muito parecido com uma gripe, mas para alguns vem com tanta força que as pessoas descem à sepultura. Um cliente do meu marido, meu irmão, a esposa dele ligou para o pastor e falou assim: Jefinho, ora, pede para a igreja orar. Meu esposo foi internado muito mal no hospital, com Covid no Paraguai. Um cara rico, teria a possibilidade de se tratar nos melhores hospitais, dinheiro para contratar o melhor médico particular, e infelizmente ele desceu à sepultura essa semana. A gente tem que entender, meu irmão, e parar de ser imaturo, e começar a entender que o nosso dinheiro não é nada. Você está entendendo? Que as coisas desse mundo, ela é passageira. Você consegue entender? As coisas desse mundo é passageiro. Você pode ter dinheiro, você pode ter influência, como esse cliente do meu marido tinha. Ele poderia passar a mão no telefone e ligar para uma autoridade, podia fazer tanta coisa, mas nada livrou ele. Ele partiu. A gente precisa entender isso, que nós precisamos de Deus nas nossas vidas. Igreja, nós precisamos entender que nós precisamos da presença de Deus em nossas vidas. E a presença de Deus na sua vida e na minha vida vai abrir caminhos que homem nenhum pode abrir. A presença de Deus na minha vida e na sua vida vai abrir porta que homem nenhum pode abrir para você. Eu tenho feito oração na mata das 11 ao meio-dia, e eu ouvi um testemunho muito forte, Tati. É só Deus para fazer isso. Uma mulher de Matelândia, marido preso, nunca trabalhou na vida dela. O marido está preso, os filhos passando necessidade, e ela vai na igreja. Ela falou para mim que ela é serva do Senhor. O marido nunca quis compromisso com Deus e infelizmente caiu e está lá. E quando eu comecei a fazer a campanha no Monte das 11 ao meio-dia, aquela mulher falou assim para mim: pastora, eu preciso de um milagre. Eu tenho vivido de cesta básica, de ajuda de pessoas, para pagar minha água, minha luz, porque eu tenho os meus filhos. E o problema é que eu não tenho experiência na carteira. Eu nunca trabalhei, pastora. Eu tenho 45 anos. Eu sou acima do peso. E começou a me falar um monte de coisa. E ela disse: pastora, mas eu não quero mais viver de cesta básica dos outros, de ajuda para pagar luz e água, porque eu recebo essas coisas, mas eu sou muito humilhada quando eu recebo. E ela disse para mim assim: eu preciso de uma porta de emprego.
Eu falei para ela: a senhora crê que Deus vai abrir a porta? Ela falou assim: eu creio. Eu falei assim: escuta, tudo compete para a senhora não conseguir uma porta de emprego, certo? Certo. Então quando Deus abrir essa porta, porque Ele vai abrir, não seja ingrata com Deus, tá? Não sai da presença de Deus. Começamos a fazer a campanha no monte, e ela lá em Matelândia, aqui perto de Foz, fazendo junto a campanha, irmãos. 3 dias depois, eu compartilhei isso no grupo das mulheres, quando a gente tinha ainda, que eu tirei agora por esses tempos. Eu compartilhei lá, irmãos, o testemunho dela, o áudio dela chorando. Todo dia ela colocava a carteira de trabalho dela em cima do rádio. Era só um milagre. Imagina a mulher acima do peso, 40 e poucos anos de idade, o marido preso, porque na hora da entrevista, meu irmão, eles perguntam de tudo. 3 dias depois, pastora Letícia, o telefone dela toca. Uma empresa grande ali da região liga para ela e fala para ela ir fazer a entrevista. Ela me manda uma mensagem, disse assim para mim: pastora, ora, porque para eles não fazerem muita pergunta lá na entrevista, que eu tenho medo, a hora que tem que perguntar do meu esposo, eu vou ter que falar. Falei: fique em paz, não mente uma palavra, fala tudo, fala tudo certinho, não mente uma palavra, senão o diabo rouba a tua bênção. Tati, ela foi lá, coisa linda. Irmão, diz que perguntaram tudo: quantos filhos, tudo, onde ela morava, o nome da rua, o número da casa. Ela falou: pastor, eu nunca vi isso. Me perguntaram um monte de coisa. No final da entrevista eu comecei a chorar. Eu falei: como é que é? Ela falou: eu comecei a chorar. Eu falei: moça, olha, talvez você não vai me dar esse emprego, porque olha, eu sou acima do peso, meu marido está preso. E ela falou: mas eu preciso desse serviço. Eu preciso, moça, eu preciso. Você entende isso que eu preciso? Daí a moça olhou para ela e falou assim: eu estou entendendo. Ela falou: moça, eu estou fazendo uma campanha de oração com uma pastora no rádio. Ela é lá de Foz, eu moro aqui. E olha, a pastora falou para mim que Deus ia abrir uma porta para mim. Eu falei: meu Deus do céu. Falei para ela, eu falei: irmã, mas você colocou a mulher também contra a parede, né? Ela falou: ô pastora, você falou que eu tinha que ser sincera? Eu não aguentei, pastora, eu comecei a chorar. Aí eu falei, chorei. Depois que eu chorei um monte, a mulher falou assim: a paz do Senhor, a senhora está contratada. Eita glória! Sabe o que é isso, meu irmão? Quando você é sincero com Deus, Deus abre porta que você nem imagina. Porta que você nem imagina. Você não tem que anunciar você mesmo. O versículo 5 está dizendo isso. Não anuncia você, anuncia Cristo. Olha aquele jogador de futebol que estava aqui no culto, aceitou a Jesus, irmão. O cara estava desempregado, desesperado. Deus falou com ele. Escuta, foi tremendo, através do rádio também. Deus falou assim: ei, você está esperando a porta sendo aberta por homens? Não vai ser aberta por homens, eu vou abrir para você. E ele falou: pastor, eu ouvi aquela palavra e recebi aquela palavra. 3 dias depois, alguém ligou lá da Itália. Terça-feira ele veio se despedir aqui de mim. A irmã Marlene trouxe ele até mim. Ele falou para mim: minha esposa vai ficar congregando aqui, porque eu vou lá, vou ajeitar as coisas. Sexta-feira ele foi embora para a Itália, Ariadna, empregado para a glória de Deus. Ei, você só precisa da direção de Deus. Ei, você precisa entender isso. Você tem o talento, você sabe trabalhar, você tem o conhecimento, você está investindo em você mesmo. O resto, quem vai fazer é o Senhor por você. Lebácia,
Eu sinto a presença de Deus aqui. Labarashuri kalabarasebi darakaia. Recamanduri sebe daracalabaia. Xerebassuri calabara calabaia. Ei, tem porta que Deus vai abrir aqui. Debara sebe dácia. Eu olhei aqui para a Bíblia e vi uma porta muito grande se abrindo. Lebai o sebe daracalabaia. Deus vai abrir a porta para alguém aqui que está clamando por uma oportunidade. Deus falou com você. Estou toda arrepiada aqui. E o Senhor está dizendo assim: ei, eu quebro o cadeado hoje que o diabo colocou em uma porta que eu estava preparando para você. Deus está abrindo uma porta. Receba. O Deus que disse que da escuridão brilha a luz é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. E fez isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus, que brilha no rosto de Jesus Cristo. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Pastor Antônio, antigamente as pessoas, no Antigo Testamento, lá no tempo de Jesus Cristo, quando as pessoas tinham coisas preciosas, eles guardavam onde? Dentro dos potes de barro. Por isso que Deus traz aqui, ó, a simbologia, como potes de barro, para que fique bem guardado. Antigamente, o que era de precioso, colocava dentro de um pote de barro e deixava guardado. Quando aquela mulher, ela derramou aquele perfume sobre os pés de Jesus, estava onde o perfume? Em um pote. Você está entendendo? Agora eu vou ler de novo para você poder entender. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, qual que é o tesouro espiritual? A presença de Deus. Somos como potes de barro. Você é um pote de barro. Vou falar de novo. Você é um pote de barro. É por isso que quando Deus quer sentir a tua essência, Ele te quebra. Você está entendendo? O dia Ariadna falou assim: hoje eu vou, a unção vai descer no meu louvor. Eu falei: por quê? Porque hoje eu estou um bagaço, pastora. Lembra aquele dia? Ela falou: o dia que eu estou um bagaço, que eu estou no pó, Deus desce uma unção. Sabe por quê? Nós somos um pote de barro. Aquilo que é mais precioso está aqui dentro. Sabe o que é isso? Quando Deus está com saudade de você, quando você está se achando demais, quando você está muito avante, sabe? Quando você está esquecendo de Deus, esquecendo de orar, esquecendo de um monte de coisa. Quando você está feliz demais aí no mundo, Deus fala assim: eu vou ter que dar uma quebradinha nele, para sentir o cheiro que está lá dentro. Que é barassore calabaia, xerebassuri calabácia, camandore sebidaia. Ei, porém nós somos como um tesouro espiritual. Somos como um pote de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. É por isso que quando nós saímos do propósito de Deus, Ele vai lá dentro do nosso pote de barro e arranca a presença dEle. Aí o pote fica vazio. Você está entendendo? Aí o pote fica vazio. E pote vazio não tem serventia. O que você faz com as vasilhas vazias da sua casa? Você soca lá dentro do armário. É ou não é? Não estou ocupando, eu guardo. Você está entendendo? Você está entendendo o que Deus está dizendo? Não pode ficar vazio. Tem que ficar cheio da presença.
Não pode ficar vazio. Ei, pote de barro. Deus está dizendo para você hoje: pote de barro. Ei, não pode ficar vazio. Tem que ser cheio da presença dele. Eu estou sentindo que Deus vai começar a lascar alguns vasos aqui nessa noite. Cadê o grupo de louvor? Eu estou sentindo que que ele está com saudade de sentir a essência de pessoas aqui, e ele vai ter que dar uma sacudida no pote de alguém. Mas o Senhor está dizendo assim: não espere ser sacudido, comece a derramar a essência. Se coloque em pé. Como que está o seu pote? Como que está o seu pote? O que aconteceu com o seu pote? Será que tem alguma coisa aí dentro? Se o Senhor olhar lá do alto, se Deus olhar lá do alto, será que Ele encontra alguma coisa aí dentro? Ou será que ele está vazio? Estou e a baracebdácia. Ei, esse pote não tem que ser quebrado só quando você não está bem. Esse pote tem que ser quebrado em todo momento que você está na presença de Deus. Em todo momento que você está na presença de Deus. Você vem para o culto, quebra esse pote aí. Você vai para o monte, quebra esse pote. Você vai para a madrugada, quebra esse pote. Deus quer o que está lá dentro. Deus quer o que está lá dentro do pote. Debalassuri calabaia. Xerebassuri kelibaracebidácia. Eu sinto a presença de Deus aqui. Sabe por quê? Deus está olhando dentro do pote. Deus está olhando dentro do pote. Ebarassuri calabaia. Xelebassuri calabaracebidara camandarácia. Xerebai omanduria sebidara calabai. Como é que está o seu pote? Como é que está o seu pote? Feche os seus olhos nessa noite. Tenha o seu momento com Deus aí. Como que está o seu pote? Será que o adversário conseguiu roubar o que era de mais precioso? Se ele conseguiu roubar, é tempo de restituição. Essa noite Deus quer te restituir. Aleluia. Ei, o Espírito de Deus está passeando aqui nessa noite. Espírito Santo de Deus está passeando aqui nessa noite. Ele está olhando dentro do seu pote. Ele está entrando dentro da sua alma. Ele está analisando aí na baracelidácia. Ele quer o seu melhor. Ele precisa que você dê o seu melhor. O seu melhor. A sua melhor adoração. A sua melhor sinceridade. A melhor oração. Esse moço de blusa cinza, esse assim, moço, o culto passado, você estava sentado mais ou menos aqui, né? Deus me deu uma palavra para você. E eu falei pro pastor Jefferson: amor, Deus me deu uma palavra pro moço assim, 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 que eu não lembrava o seu nome. E meu esposo falou assim: eu sei quem que é. Esses dias eu conversei com ele. E eu falava pro meu marido:
Deus tem uma obra tão grande na sua vida. Moço, você é selado por Deus. Você não tem noção que Deus tem com você. Você é um propósito de Deus. Você é fruto de oração. Você é fruto de alguém que orou muito pela sua vida, para que você estivesse hoje na presença de Deus. Você foi chamado para ensino, para ensinar. Eu via você ensinando, não é pregador. Você tem o dom do ensino. Faz assim, ó. Aquela noite eu vi uma Bíblia de fogo na tua mão. Eu vi uma Bíblia aberta e dessa Bíblia saía fogo. E o Senhor diz assim que Ele coloca hoje o dom da palavra na sua mente. Deus vai te usar com muita maestria. É algo muito profundo o que Deus vai fazer. Aquele dia Deus começou a desenrolar um pergaminho na sua vida. E o Senhor diz assim: ei, tu não morarás no Brasil. No tempo certo Deus vai te levar para um outro país. Deus tem um propósito com você, com uma outra nação. E grande será o desenrolar do Senhor na sua vida. E olha, chega perto, porque Deus tem coisas grandes para você. É coisa linda que Deus tem para a sua vida. Recebe em nome de Jesus Cristo. Coloca a mão no seu coração, quero orar pela sua vida nessa noite. Coloca a mão no seu coração e olha para mim. Em nome de Jesus. Seja igreja. Se for necessário hoje, faça o que você tem que fazer para você ser uma igreja de verdade. Nós não fomos chamados para viver em picuinha. Nós não fomos chamados, não estou falando de sementes da fé, nós como igreja não fomos chamados para ser como as pessoas do mundo. Nós fomos chamados para ser diferente. Se você quer ser diferente, firme cada vez mais. Agora não brinque com o evangelho, porque Deus não é brincadeira. Olha o que a palavra falou aqui nessa noite. Tem pessoas que estão cavando a sua própria cova, estão descendo a sepultura. Mas você foi chamado para uma obra muito grande. Seja diferente a partir de hoje, em nome de Jesus. Espírito de Deus, eu apresento a Ti, Senhor, a Tua igreja. Visita o coração, Pai. Visita os nossos corações. Visita, Senhor, as nossas vidas nessa noite. A Tua palavra, Senhor, ela é viva e eficaz. A Sua palavra, Senhor, é quem nos liberta. E o Senhor falou conosco hoje que o evangelho que anunciamos, ele não está escondido. Não está escondido. Somos nós que nos escondemos dele. Nós lemos nessa noite, Pai, que o Deus desse mundo, ele cela a mente das pessoas na escuridão. Mas a nossa, a partir de hoje, está quebrada toda a escuridão que há na nossa mente. Senhor, visita a mente da Tua igreja, Pai, nessa noite. Visita a mente da Tua igreja e quebra toda a escuridão que há na mente. Aquele que tem uma mente cativa, Senhor, que está aqui nessa noite, que o adversário, Pai, de vez em quando palestra nessa mente, ou quem sabe, sempre, em nome de Jesus, se ele entendeu esta palavra, Deus quebra essa maldição. Ei, abaracé, quebra essa maldição, Senhor. Eleva-se, não deixa
Seja o Deus desse mundo, Pai, selar a mente da tua igreja. Quebra essa maldição, ó Deus, em nome de Jesus. Nós lemos nesta noite, Pai, que nós não podemos anunciar a nós mesmos. Nós fomos chamados para anunciar a Cristo, porque nós somos servo dele. Nesta noite, Pai, nós lemos que na escuridão brilha a luz, e ao mesmo fez brilhar a luz no nosso coração, e quem brilha essa luz é Jesus Cristo. Outrora nós estávamos na escuridão, mas hoje nós estamos em Cristo, e hoje nós precisamos ser luz. Nós lemos nessa noite, Pai, que nós somos como um pote de barro, e dentro de nós está guardado a sua presença, e essa presença, ela pertence unicamente a Ti, Senhor. Se pertence a Ti, se é Teu, a hora que o Senhor quiser, o Senhor pega. Quem sabe o Senhor já arrancou a presença de pessoas aqui, mas nessa noite, Pai, onde estiver um coração quebrantado e arrependido, traga novamente, Pai, essa presença para dentro desse pote. Esse pote não pode ficar sem a Tua presença, Senhor. Esse pote não pode ficar. Esse pote não pode ficar sem a Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, traga a Tua presença sobre esse pote. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu sinto a Tua presença aqui nesse lugar, Senhor. Eu sinto a Tua presença aqui nesse lugar. Eu sinto, Pai, meu Deus, o que é isso, Jesus? Eu sinto, Senhor. Eu sinto, Pai, espírito de prostituição, Pai, batendo em retirada. Eu sinto Deus libertando o coração de um homem aqui nessa noite. Tem libertação aqui nessa noite acontecendo, Senhor. Liberta mesmo, Pai. Liberta mesmo, Jesus. Liberta mesmo, Espírito Santo. Liberta mesmo, Senhor. Liberta, 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 liberta. Liberta, 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 liberta. Liberta, liberta, liberta. Liberta, Pai. Deus poderoso. Liberta, Senhor. Liberta, Senhor. Liberta, Senhor. Terebassuri calabaia. Xerebassuri calamaço medecaia. Receba esta palavra nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Entendeu a palavra? Pega ela no seu coração. E olha, sai daqui hoje decidindo o que você quer da sua vida. Se você quiser servir a Cristo, te vejo no próximo culto. Se não é isso que você quer, tome um rumo na sua vida. Mas eu vou te falar uma coisa: não tem outro caminho. Ou é esse ou é esse. Se você quiser passear lá fora, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que vir. Mas venha para servir a Cristo de coração. Amém, Jesus? Glória a Deus.